Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live Vida de Líder e hoje com um super empreendedor. A gente vai conversar com o André Bianchi, que vai estar conosco para nos ajudar a entender como é que o network dele transformou os negócios dele, tanto no Brasil como também nos Estados Unidos. Tá? E lembrando, né, que você que acompanha... Oi, professor Youssef, bem-vindo. Bacana. Vai chegando aí, pessoal. Você que está acompanhando as lives Vida de Líder, tem acompanhado aqui grandes líderes nos seus negócios. Oi, professor Youssef, bem-vindo. Oi, André. Bem-vindo. Já vamos colocar o André com a gente aqui, né, para a gente conversar com esse empreendedor. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Alessandra, Diogo. Oi, André. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Bem-vindo. Opa, tudo jóia, só ajustando o som aqui. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Você também está me Perfeito. ouvindo? Opa, sejam bem-vindos aí, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Estamos aí. Que legal, obrigada. O Diogo está dando boa noite aí para nós, né? Pessoal, vamos chegando, vamos compartilhando essa live aí, porque a gente vai ter uma conversa super produtiva. Eu conheci o André num evento onde ele palestrou e eu também palestrei e eu assisti a palestra dele, né? Foi sensacional. Então, André, assim, primeiro agradecer, né, a generosidade de estar aqui compartilhando com a gente o seu tempo e dizer que eu acho que o Brasil é feito de gente assim, né? Que vai construindo coisas novas, criando oportunidades, né? Então, super obrigada, viu? Seja muito Eu que bem-vindo. agradeço, eu que agradeço. Só para pôr o microfone aqui, só para ficar melhor. Legal, legal. Então, sejam bem-vindos, compartilhem aí, gente, porque hoje a gente vai falar um pouco de empreendedorismo, a gente vai falar um pouco de mindset dos americanos, que são referência para a gente em tanta coisa, né, André? Sim, exatamente. E antes da gente começar, quero te apresentar, né? Eu vou falar aqui uma pequena parte do teu currículo, né? O André, gente, o André Bianchi, né, fundador e diretor da Imersão Internacional de Negócios, né? Ele teve a primeira experiência dele empreendedora fora do Brasil em 95. Então já tem hora de voo, né? Tá entregando idade já, né? Tem bastante hora de voo, né, André? Bastante experiência para a gente compartilhar. E nos últimos 20 anos, né, você teve empresas em diversos setores, com expansão nos 27 estados brasileiros e também nos Estados Unidos, né? É responsável por liderar 20 missões de negócios para o Vale do Silício e também fez uma missão para Israel, né? Atualmente tem um escritório em São Francisco, né? E foi criado por meio de aprovação do programa da Apex Brasil, que é uma entidade ligada ao Itamaraty. Haja network, né, André? Muito networking. Eu posso dizer que a maior riqueza de nós empreendedores, empresários e também pessoas que almejam o crescimento profissional é o networking. E André, então o espaço é seu, né? E queria começar assim, te perguntando o seguinte: a gente está num momento tão desafiador, né? Eu pude assistir lá na tua palestra, né? Fiquei muito fã do teu trabalho. O quanto você não esmoreceu diante de desafios, né? Queria que você contasse para a gente um pouco assim de como é que você está lidando com esse momento e como é que você conseguiu extrapolar, né, as barreiras aí indo para fora, né? Que não é um negócio simples. Conta para nós um pouquinho aí da tua vida de empreendedor, né? Perfeito, Marta. Eu acho que a vida é um aprendizado e a gente hoje em dia tem que aprender e reaprender a todo momento. Mas eu posso dizer o seguinte, eu acho que muitas pessoas acabam se preparando para a vida, lendo livros, lendo artigos na internet, e muitas vezes esse conteúdo a gente lê
acha legal, não gosta e simplesmente deixa isso aí sumir, evaporar. E no meu caso, uma das empresas que eu tenho, que é o Grupo GV8, desde 2006, o que nós fizemos foi, a gente iniciou em 2006 a operação, era uma empresa, uma microempresa, em 2008, 2 anos de vida, a gente tinha em torno de 7 funcionários, e aí veio a crise de 2008 nos Estados Unidos. Para nós, brasileiros, a gente não sentiu tanto, porque o Brasil, naquele momento, ele estava ali funcionando, vamos dizer assim. Os Estados Unidos sofreu e sofreu muito. E aí, com 2 anos de vida, aí entrou aquela hora. Eu falei, puxa vida, por que tantos empresários conseguem fazer? Tem aquelas frases clichês, né, onde uns choram, outros vendem lenço, onde tem crise, tem oportunidade. É bonito de ver, é legal, inspira, mas chega a hora que você tem que tomar uma atitude. E eu falei, quando que eu vou parar de sonhar? Quando eu vou parar de ler a história dos outros e vou começar a fazer uma parte da minha história? E naquele momento, em 2008, o dólar estava, se não me engano, era 1,60, 1,80. E aí aquela história, passei 10 vezes no cartão ali e acabei indo para os Estados Unidos e escolhi o estado da Flórida por 2 motivos. Primeiro, que o estado da Flórida foi o epicentro, e também pelo fato que, como você disse, eu morei em Seattle, divisa com o Canadá, em 1995. Eu fiz o colegial lá. Fiz 6 meses de colegial e, como eu não tinha dinheiro para fazer a universidade, eu consegui uma extensão do visto. E aí eu consegui fazer aqueles cursos de 8 horas, 16 horas, cursos de... nem sei como é que chama aqui no Brasil isso. E eu fiz lá uns 30 cursos durante 6 meses. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, do mindset americano, de como os americanos olham os negócios. Em 2008 eu falei, eu vou para lá. Como o meu inglês foi um inglês de adolescente, para o inglês de negócios é muito diferente. Aí eu falei, bom, eu tenho esse desafio do inglês. Eu simplesmente entrei no Google, pensei assim, se eu não sou ninguém no Brasil, imagina nos Estados Unidos. Por que não entrar em contato com N consultores de tecnologia, que tem seus 30, 40 clientes, e se eu conseguir me vender bem para um deles, talvez eu consiga entrar nessa carteira de clientes. E eu mapeei muitos consultores que ou falavam português, ou que tinham algum tipo de relação com o Brasil. E um deles, aí é aquela história, né? Quando você começa a se mexer, alguns acreditam em Deus, outros acreditam em uma força maior. E eu acredito muito que quando você começa realmente a trabalhar, você quer fazer algo e tira a bunda da cadeira para fazer algo, as coisas começam a funcionar. E lá eu conheci o que eu já tinha lido a respeito, mas nunca tinha tido a oportunidade, que foi meu primeiro mentor. Olha que louco. Um marroquino que aos 2 anos de idade mudou com os pais para os Estados Unidos. Ele se formou, foi meu primeiro contato, inclusive, com o Vale do Silício. Ele se formou na Universidade de Stanford, uma das mais renomadas do mundo, que fica no coração do Vale do Silício. E eu considero ele meu primeiro mentor, porque ele me adotou durante uma semana. As agendas que eu tinha lá não eram completas. Eu consegui em torno de 10 agendamentos durante 5 dias. E aí, todo final de tarde, a gente tomava um cafezinho ou uma cervejinha, uma gelada. Todo dia, durante 5 dias. E ele querendo fazer negócio com o Brasil, porque o epicentro da crise estava lá. E eu querendo fazer negócio lá. Eu posso dizer uma coisa, Marta. Foram 5 dias de MBA prático intensivo. Só que muito mais do que conteúdo técnico que a gente pode aprender num curso, ele provocou a minha mente para mudar o jeito que eu pensava. A primeira vez que eu vi o termo, que eu não ia conseguir crescer do jeito que eu gostaria de crescer, enquanto eu fosse funcionário da minha própria empresa. Ou seja, eu era dono, mas eu agia como funcionário, eu pensava como funcionário. E aí eu nunca ia conseguir atingir alguns objetivos. Então, aquela foi a sementinha plantada em relação ao mindset americano. De pensar de uma forma diferente, ter uma visão mais holística dos negócios para que você possa ou crescer na carreira ou até mesmo expandir o seu negócio. André, eu acho isso muito incrível que você fez, né? Porque quando você conta para nós, parece que foi simples, né? Parece que você foi lá, chegou lá e parece que foi simples, né? Mas assim, para o jovem que está vendo a gente agora, ou até para o líder que está vendo a gente agora, né? O que você percebe que foram os seus grandes diferenciais, assim? Como é que você consegue, né? Você teve ações, você foi buscando alternativas, né? Mas o que você percebe que foi o seu diferencial para ir conseguindo colocar em prática isso? Porque eu acho que um hábito que nós brasileiros temos é de acumular informação e praticar muito pouco. Somos muito sonhadores, Marta. As pessoas sonham muito e elas têm pouca ação e execução. E aí fica só um sonho, esse sonho muitos levam para o túmulo no final da vida e não conseguem tirar isso aí do papel. O que eu simplesmente fiz foi, eu resolvi em algum momento da minha vida, e em 2008, você é coach, eu já tinha lido muito a respeito de coach, mas eu nunca tinha tido até então o contato de um coach para falar, não, defina um prazo, defina metas, defina melhor o que você quer. Não, eu acho que quando a gente quer, a gente começa a buscar informação. E olha só,
que nem você falou, não é simples. E eu cometi vários erros. Por exemplo, quando eu fui para os Estados Unidos em 2008, aí eu fiquei lá, fiquei maravilhado com aquilo, voltei provocado, provocadaço. E eu queria... Só que ele me provocou, ele não me deu resposta. E aí o que aconteceu? O dólar estava muito barato, eu voltei, de 2008 a 12, eu voltei umas 20 vezes para os Estados Unidos. Por que eu estou falando isso? Porque na primeira vez que eu fui, eu adoro carro, eu aluguei um Camaro. Nossa, eu fui de camarão, fui lá, fiz as visitas, tal, todo dia eu encontrava o Karim. Aí o que aconteceu? Na segunda vez que eu fui, eu aluguei uma Mercedes conversível. Aí cheguei lá, ele falou, dessa vez não quis pegar o Camaro? Eu falei, não, pô, é tão barato, eu tô trocando aqui carros que até então eu não podia ter no Brasil. Ele falou, poxa vida, André, você estava tão feliz da primeira vez que eu nem falei para você, mas você moreninho, desse jeito, parece mexicano, e com um Camaro, que é carro de latino, dos ticanos, olha, coisa meio até pejorativa, né? A gente acha... eu não considero que isso foi um racismo, mas o ponto que ele colocou é que eu, por falta de informação, quando você vai para algum lugar, você tem que entender da cultura. E aí a gente, às vezes, vai só no impulso, como eu fui, e você não estuda o todo. Então é importante. Depois é fácil. Depois que ele contou isso, eu falei, peraí, eu não tinha pensado por isso. Então faz parte. Por exemplo, você vai numa reunião, você não vai mal vestido. Você vai fazer algum tipo de negociação. Você vai se portar com um tipo de roupa daquele local. Então, é essa leitura que eu acho que a gente, às vezes, acaba não tendo. Então, o ponto principal é começar. O segundo é entender que você tem que estar aberto e flexível para não ir naquela, tipo, eu acho que é isso, eu tenho certeza. Não vai nessa. Agora, uma coisa que ficou muito claro, isso em 2008, e ele falou isso para mim. Ele falou, André, eu não sei porquê você está chegando aqui com o rabinho entre as pernas em 2008. Você veio pela porta da frente dos Estados Unidos e eu falei que eu era microempreendedor. Ele nem sabia desse termo. Ele falou, André, você é um empresário, você tirou a bunda da cadeira do Brasil, veio para cá para fazer negócio pela porta da frente. Por que você age tão assim, de uma forma tão pequena? Não importa se você é pequeno lá. Não importa o tamanho que você, mas amanhã você pode ser muito grande. Mas é curioso isso, Marta, porque alguém falando pra gente, às vezes o brasileiro ele tem aquela coisa de não querer parecer talvez prepotente ou querer parecer arrogante. O americano tem isso. Então, quando você consegue tropicalizar isso, tira aquela coisa americanizada, talvez um pouco fria, talvez um pouco até prepotente e arrogante, e você traz para a cultura, e de novo, adaptação. Quando você traz isso para o Brasil de uma forma tropicalizada, que você acaba não gerando isso, as coisas começam a funcionar. Porque quando você chega aqui no Brasil para fazer uma reunião, eu me lembro uma vez, a gente teve um grupo grande de São Paulo que queria comprar o grupo GV8 em 2013 e 2014. Cara, um grupo milionário, bilionário. E aí quando eu cheguei na mesa lá com os tiozinhos, tudo cabeça branca lá, todo o conselho, eu fui fazer o pitch e tal, e aí eu conversando com eles, aí eu falei assim, mas o que te leva a ter tanta certeza que você consegue atingir essas metas e objetivos? Eu falei, olha, eu saí daqui, aqui. Eu não estou falando, eu tenho certeza que eu vou conseguir. Pode não ser no prazo que eu estou falando aqui, mas a gente tem condição de chegar lá. E eu meio que bati na mesa meio assim firme. E eles assim se impressionaram, porque não é comum no Brasil a gente adotar uma postura de autoconfiança, de exalar isso. E outra, no mundo dos negócios, seja para quem procura crescer na carreira ou para quem tem um negócio, se você não transpira essa coisa de você estar com vontade, com um brilho nos olhos, quem está do outro lado não vai comprar isso. Senão, às vezes, você chega lá, olha, eu vim aqui, que nem, eu lembro até hoje, quando eu montei a GV8, a gente vende sites. Aqui na minha cidade, Santa Cruz do Rio Pardo, tem 45 mil habitantes. Eu, às vezes, ia vender site aqui na cidade, eu era o menino do site. Quando eu chegava no lugar e a recepcionista, o moleque do site chegou, eu arrepiava. Então, assim, eu acho que quando você compreende isso de uma forma, obviamente, humilde, com o pé no chão, mas que você se posiciona, que você chega no lugar para ouvir, mas também ser ouvido, eu acho que esse é um grande diferencial que nós, brasileiros, temos que aprender muito com o americano. E essa diferenciação, né, de a gente ser humilde, sim, mas a gente saber o quanto a gente vale, né? A gente saber Exatamente. essa valorização, né, André? Ela faz diferença. Exato. E isso, Marta, não tem uma cartilha, não tem um curso que te fala, fala em 5 passos. Isso aí não é assim que funciona. O que eu vejo por exemplo, o Brasil é um país continental. A região de Erechim é diferente do interior de São Paulo, que é diferente do interior do Amazonas. Então, você pegar uma metodologia e achar que é Ctrl-C, Ctrl-V sem adaptar, não funciona, assim como comportamento. E eu costumo dizer muito isso. Depois que comecei a ir para o Vale, a gente começou a observar muito a metodologia lá, que funciona muito bem, mas se você não adaptar aqui, não funciona. Por exemplo, eu nem sabia do termo inside sale, que é aquela venda que você faz um barulho muito grande na internet, gera o lead de captação, e aí faz a venda passiva por meio de um telemarketing local. Eu já fazia isso desde 2008 com a GV8 por meio do Google Ads.
A gente vendeu para mais de 600 municípios do Brasil sem sair de Santa Cruz do Rio Pardo. A gente já vendeu muito para o Sul, até Erechim eu acho que eu tenho cliente. E o que aconteceu foi, a gente fazia esse tipo de venda. E quando eu cheguei no Vale, aí eu fui estudar a história de muitas empresas, e eu descobri que a Salesforce, a maior empresa do mundo de CRM, fatura 7 bilhões por ano, eles que foram os pioneiros na implementação do Inside Sale, de fazer essa venda de uma forma, cair no funil, tudo certinho, fazer os processos. Então, olha que interessante, a gente conseguiu, de uma forma talvez bem simples, adaptar um pouco isso. Porque no começo, quando eu pegava a adaptação do mercado americano e queria implementar, o cliente assustava. Porque o americano, ele chega para uma reunião de vendas, ele não chega assim, oi Marta, tudo bem com você? Como que foi a novela ontem? E o futebol, você viu? Leva 15 minutos para chegar no assunto. O americano não, ele é pragmático. Se você agendou algo para algum tipo de conversa, oi, tudo bem? Então, como foi a proposta? Viu, não viu? Gostaria disso? E aí, quando eu implementei isso no primeiro momento, assustou, a gente perdeu o cliente por isso. Veio o ajuste. Então, você tem que ir ajustando tudo isso. André, e outra coisa que eu acho muito interessante é a tua capacidade, né, de pegar isso e fazer essas adaptações para o mercado, né? Eu estou vendo hoje alguns clientes meus, né, colegas, pessoas que a gente vai conversando, as pessoas estão com um desafio muito grande nesse processo de adaptação, né? O que você acha que é o seu grande, a tua grande habilidade, né? Porque eu acho que você tem uma habilidade muito grande para fazer isso, né? Para fazer essa diferença, né? Onde é que você acha que você consegue fazer essa chave virar com essa... Não é facilidade, né, André? Que a gente sabe que não é assim, mas com essa... Eu acho que você tem uma competência de ver, né? Onde precisa fazer um ajuste, né? Onde é que você acha que você consegue... Como é que você percebe essas necessidades? Onde é que você vai fazendo essas leituras e conseguindo fazer essa adaptação? Porque eu acho que quem está nos ouvindo, eu estou vendo as pessoas com muita dificuldade, primeiro, para ter velocidade. Né? Sim. E segundo, para enxergar o ponto, sabe? Assim, aqui que eu tenho que mexer, né? Porque não é tudo, né? Tem coisas que a gente... Não, mas lembra que eu disse, que eu comentei a respeito do meu mentor, falar a respeito, André, deixe de ser funcionário da própria empresa. Então, quando o empresário ele cria um negócio no Brasil, primeiro que ele tem um apego muito grande. Ele acha que a empresa, o negócio dele, ou para quem procura um crescimento na carreira, ele acha que o cargo é dele, quando na verdade não é. E aí, quando você compreende que você tem pessoas, às vezes, no seu time muito melhor do que você, o que vai acontecendo? Porque uma empresa, ela tem duas situações para crescer. Ela deve ter duas situações para crescer. Óbvio que vender mais todo mês, é óbvio, porque você tem que pagar conta, reinvestir, etc. e tal, e ter o lucro. Só que o brasileiro, muitas vezes, ele olha só para o desafio de vender mais no final do mês. E ele esquece de olhar na questão da macroexpansão. E quando eu tive contato com o meu mentor, ele falou, André, eu sei que você tem que vender X por mês para atingir o que você quer. É esse dinheiro que vai poder proporcionar tudo isso. Porém, se você, não, paralelamente, não desenvolver uma visão mais holística, desenvolver uma visão de macro negócio, especialmente na questão estratégica, o que pode acontecer com você é nadar, nadar, nadar e morrer na praia. E tanto é verdade isso, que eu comecei a gostar desse negócio americano, e olha só, de 2008, com 7 colaboradores, 300 mil de faturamento ano, 2013 a gente estava com 45 colaboradores, com 4 milhões de faturamento. Então, se você pensa, é pouco para uma empresa grande, mas para a gente, sair de uma pequena cidade, para a gente foi um salto assim. Só que a gente fala, poxa, mas de 2008 para 13 são 5 anos, é muito tempo. Não é muito tempo numa empresa. E aí, não tinha o preparo, não tinha os processos e tudo mais. Então, no meu ponto de vista, eu acho que você vai se descobrindo. A pergunta que você fez, ela está muito mais o seguinte, o brasileiro ele tem que parar de olhar para a caixinha. Se ele tem um negócio, ele não pode olhar aquilo como algo único. No meu caso, eu fui me desenvolvendo e por exemplo, eu sou formado em ciência da computação, mas eu não sei programar. Eu me formei e já fui montar uma empresa. E aí eu comecei a gostar desse negócio de ser empresário. E aí depois que eu fui para os Estados Unidos, eu comecei a desenvolver duas coisas. O networking, a competência de desenvolver o networking, que no Brasil ainda tem muito aquele negócio de networking predador, que é o cara que ele quer networking para vender algo, enquanto que o americano, olha que louco, que lá é todo mundo frio, seco, direto e reto, lá eles praticam o networking agricultor. Eles primeiro conquistam a confiança, o respeito e a credibilidade, para depois gerar negócio.
E no Brasil, muitas vezes, você vai num evento, troca cartão, você recebe 10 contatos no outro dia de gente querendo vender. Então, a pergunta sua, ela está dividida nesse ponto. Eu acho que quando você vai se redescobrindo dentro da empresa, não é porque você é empresário e você lida com o setor tal, que você vai morrer ali, na sua própria empresa. Então, eu tive esse momento de me redescobrir como empresário, especialmente na questão macroestratégica, quanto também no segundo ponto, aí entra o que você falou no começo da live, que é a questão do networking. Compreender exatamente quais técnicas e quais formas você pode desenvolver. E aí você fala, André, mas técnicas? Gente, você vai no YouTube, você vai... Não tem segredo. O ponto central é fazer. Um exemplo bobo, Marta. Quando eu comecei a ir para os Estados Unidos, 2 exemplos, bem rapidinho, tá? Eu comecei a ir... Em 2008, eu comecei a... Lembro que eu falei que eu fui umas 20 e poucas vezes para os Estados Unidos de 2008 a 12? O que aconteceu, eu comecei a postar no blog e um dia eu recebo um e-mail da ANCHAM, American Chamber, inclusive tem aí em Porto Alegre, uma unidade, Câmara Americana de Comércio, eles estavam pegando empresas que têm potencial de internacionalizar e a minha empresa tinha esse perfil. E aí, se eu queria participar desse programa subsidiado pelo governo brasileiro, para ir para lá, por causa de um blog. Não foi networking. Só que aí é aquela história. Será que você está se posicionando bem no LinkedIn? E aí, eles acharam, eu fui para Virgínia, Maryland, Washington, D.C., e a gente fez toda uma comitiva, eles bancaram um stand para a gente na Interop, em Nova York. Olha só, então esse foi um exemplo. E a segunda situação, pelo LinkedIn, já em 2013, eu também postando todas as viagens que eu fazia, um dia eu recebo uma mensagem box no LinkedIn de um deputado da BFCC, Brasil Florida Chamber of Commerce. Eu ia muito para a costa leste americana, e como ainda o Brasil estava, 2012, se eu não me engano, 11, 12, ainda estava numa crescente, depois foi caindo. Eles queriam trazer uma comitiva, uma delegação, para o interior de São Paulo, para visitar empresas e queria que eu liderasse ia fazer um termo de cooperação internacional com algumas empresas da região, pelo LinkedIn, devido aos posts que eu fazia, gera um networking. Então, o networking, ele não nasce, às vezes, ou de um evento, ou de você simplesmente manter um contato. O networking, ele tem várias formas, e uma delas é você saber se posicionar, nada de querer, não é fazendo selfie de Camaro, lá, que nem eu falei, não é isso, mas é você criar um conteúdo que a pessoa te olha, opa, peraí, esse cara aqui ele está fazendo alguma coisa, deixa eu conversar, deixa eu compreender. Então, eu acho que são esses 2 pontos aqui que eu realmente destaco que vale a pena refletir a respeito. O André, e uma coisa também interessantíssima que eu te observo, né, é porque eu acho que você é tão... Assim, o que você é aqui na live, você é presencialmente, né, você é naquilo que a gente lê a teu respeito. E eu acho que tem uma coisa de integridade, né, em você que também fortalece muito também o network. Porque uma coisa que eu percebo é que você brincou aí da foto do Camaro, né? Mas eu percebo que às vezes a gente está construindo uma imagem que depois a gente não consegue sustentar no tete a tete, né? A gente não consegue sustentar na troca de mensagem, né? O primeiro contato com você que eu fiz, né? Você é um cara muito assertivo, né? Muito educado e muito assertivo. Então a gente percebe essa integridade, né? E é um recado que eu tenho dado muito, assim, que eu procuro viver muito, porque às vezes a gente quer construir em cima da areia, né? Com a internet ficou muito fácil, né, Marta? E aí não tem sustentabilidade, né? Porque essa coisa em cima da areia, assim, a gente não consegue depois fazer a entrega, ou a gente não consegue sustentar essas imagens que às vezes a gente tenta vender, né? E aí o network, o que eu percebo é que ele fica ineficaz, né? Não é aquele network que não é te projetar, né? Mas que te sustenta, né? Que te ajuda verdadeiramente, né? Então, mas isso eu também aprendi com o americano. E até só esse exemplo que você falou de construir um castelo de areia em cima da areia, aqui no interior de São Paulo a gente chama de pastel de vento. Quando aquela pessoa que ela tem uma casquinha bonitinha, mas não tem conteúdo nenhum, você percebe que não vai muito longe por isso. Mas eu acredito, o americano ele tem muito isso, ele tem uma autoconfiança muito grande do que ele vai fazer e do que ele vai entregar. E o brasileiro, às vezes, ele vende algo que ele não tem condição de entregar. É diferente. Quando eu falei que eu bati na mesa lá dos cabeça branca lá, que foram comprar a empresa, e eu falei, não, eu tenho certeza, porque eu tinha certeza do que era capaz. Inclusive, falei, olha, talvez não nesse prazo, mas eu consigo ter essa entrega. Então, o brasileiro tem que compreender que, com a internet, a parte positiva é que você pode construir essa imagem
e conseguir ter um destaque e chamar a atenção de muitas outras pessoas. Só que, ao mesmo tempo que você consegue construir isso, a velocidade que você pode destruir é muito rápida. Eu digo isso, eu vi uma live que você fez, eu não sei se foi ontem, com o Arley, se eu não me engano, do Sicredi. Com o Arley do Sicredi. Ele foi comigo pro Vale do Silício. Foi, ele comentou com você. Então, o que acontece? O Brasil hoje ele está conectado. Pode não ser no primeiro grau, não ser no segundo grau, mas alguém conhece alguém que te conhece. Então, se você não tem essa compreensão de que hoje em dia você está num Big Brother praticamente, que em algum momento, se você fizer algo muito complicado, vai aparecer, a gente já viu N história, você viu até ministro cair por uma simples alteração de currículo. Então, não tem mais essa que as pessoas não vão descobrir. Pode não descobrir agora, mas em algum momento a coisa vem à tona. André, a gente tem alguns comentários aqui, né, que o pessoal colocou. A Su Fernandes colocou, nossa, adorei, né? Atitude e autoconfiança é algo que faz parte da minha personalidade. Tem uma aqui até numa língua que eu não sei ler, deve ser um contato teu aí. Aminreza.str, né? Não, esse não é um contato meu, não. Não? Essa língua aqui. Até achei que era um contato seu lá de Israel. O inglês a gente fala, mas a árabe não. Ainda não. O Fábio está colocando, né? Que encontro o meu Brasil. E ele também está te fazendo uma pergunta que é assim: qual o modelo de network mais utilizado no mundo atual dentro da pandemia, né? No teu ponto de vista, o que você acha que é o mais adequado a gente fazer aí, né? Não tem para ninguém. LinkedIn. Porém, é só uma vírgula aqui que é importante. Hoje em dia, o LinkedIn ele é mais profissionalizado. Só que lembre o seguinte, a sua vitrine é o Instagram, a sua vitrine é o Facebook. Então, não é porque o LinkedIn ele tem essa coisa mais empresarial, corporativa, que as outras redes não chamam atenção. Por exemplo, você me conhecia pelo Instagram, que pegou meu WhatsApp, a gente foi conversar. Não foi pelo LinkedIn. O LinkedIn veio depois. Então é importante que, quando você tem uma estratégia, o LinkedIn funciona melhor, porque lá você consegue saber mais informações a respeito da pessoa, você consegue... e é curioso, o pessoal me pergunta, mas como que você chama atenção? Hoje em dia você conversa com quem você quiser, até com o presidente de uma multinacional, de uma gigante. A questão é o approach que você vai fazer. E aí a pessoa, muitas vezes, eu recebo dezenas de mensagens aqui, às vezes, em inbox, que a pessoa quer falar alguma coisa, uma parceria, mas ela não teve o cuidado ou a atenção. Ela faz perguntas que estão ou no meu site, ou nos posts ali. Então, o que acontece? Se você quer chamar a atenção de alguém para conversar com alguém, para fazer o networking, olhe os últimos 10, 15 posts que ela fez. Se ela fez um post relacionado, eu gosto daquilo, ou ela tem uma tendência de gostar de algum tipo de política econômica tal, você entra no assunto, às vezes com um headline, olha, eu vi aquele artigo seu falando tal, inclusive eu acho que tal coisa. A primeira coisa que eu falo, puxa vida, alguém leu e emitiu uma opinião. E não tipo, eu vi o post seu do... Não. Então, é estratégico. Por isso que o network, não importa se é presencial, que vai ter essa transformação agora, com o momento que a gente está vivendo. Depois, eu não sou guru ali para saber como vai ser, mas alguma coisa vai mudar, não vai ser igual. Mas o LinkedIn, ele funciona muito bem. O Instagram, do mesmo jeito. Eu acho que ele está tendo uma força de networking muito forte. As pessoas não compreenderam isso ainda. E muitos não compreenderam, de novo, que se você não se vender bem a todo momento, se um dia você precisa de um contato, algum tipo de promoção, ou está olhando para uma empresa, ou para algum negócio, e a pessoa entra no teu Instagram, está lá bebida, farra, isso, aquilo, eu acho que você não tem que perder a sua essência. Mas hoje em dia você tem que se policiar para algumas coisas. Então, não sei se eu respondi da forma mais clara. Hoje eu recomendo o LinkedIn e também as outras redes, mas de uma forma estratégica. Sempre observe o que você pode agregar ou entregar de valor para alguém que você vai chamar a atenção dessa pessoa, tenho certeza. Bacana. O Marcelo Uber, fora da curva, está falando aqui, André, tive o prazer de te conhecer na imersão do Bruno Perim em Porto Alegre faz uns 4 anos. Puxa, faz mesmo. Tá te dando Joia. Oi aqui, viu, André? Joia, Marcelo, um abraço. E, André, a gente está numa fase, eu conheço bastante gente que foi demitida, né? Infelizmente. E estou conversando com muita gente que está buscando se reinventar. Porque eu acho que o que a pandemia está fazendo também, né? É uma grande reflexão, né? A gente está olhando para dentro, a gente está vendo se a gente está gostando mesmo daquilo que a gente está fazendo. E aí eu queria te perguntar assim, que dicas que você daria, né, para essas pessoas que estão
por necessidade, né, precisando recomeçar, ou porque sentiu assim, peraí, eu quero mudar, né? Que dicas você daria para essas pessoas? Você já deu um monte de dicas para nós aqui, né? Mas eu queria falar especificamente dessas pessoas que estão querendo recomeçar, seja por necessidade, né? Porque a vaquinha foi empurrada, né, lá de cima do Sim. muro, ou seja por vontade, por escolha, por refletir, né, sobre isso. Mas a questão, às vezes, eu acho que todo negócio começa por uma necessidade. Necessidade de realizar um sonho, necessidade de gerar uma fonte de renda. A necessidade está ali. A diferença que eu aprendi com os americanos é essa, que ele transforma a necessidade em algum momento em oportunidade. Eu costumo dizer que a gente pode mudar, como eu falei, a gente está muito pautado aqui na conversa de hoje, em atitude, comportamento. Isso é pessoal. Você acabou de falar do termo reflexão. Eu vejo poucas pessoas refletindo a respeito do que está acontecendo. E pior, refletindo a respeito do que ela vai fazer, porque o fator externo ela não muda. O que ela pode mudar é ela. E aí, quanto à necessidade, o que eu percebo é o seguinte, o fato está aí. Você vai ter que fazer coisas que você gosta ou que você não gosta para poder sobreviver no primeiro momento. Isso não quer dizer que não tem oportunidades nas entrelinhas para que o segundo momento você consiga dar sequência. E o que eu estou percebendo é que está todo mundo talvez desesperado ou fica ligado lá nos portais aí que só falam de números de Covid, isso e aquilo. Deus o livre. Essa situação, isso é algo que a gente não pode mudar. A gente tem que, obviamente, ter todo o respeito pela doença. Mas a gente não pode ficar também trancado sem estar pensando no que fazer. E eu vejo uma oportunidade, um mar de oportunidades que as pessoas acabam não percebendo. Por exemplo, uma pessoa que perdeu o emprego. Às vezes ela trabalhou 2, 5, 10 anos numa empresa X, e qual que é o ativo que ela construiu ali? Intelectual. Cara, se ela tem um conhecimento, se ela trabalhou numa indústria de calçado, ela tem um certo conhecimento naquele setor em que ela atua. Na cadeia produtiva, às vezes, ou de logística, ou de almoxarifado, ou administrativo, eu não sei. Então, eu acho que as pessoas não entenderam que essa experiência de vida que ela teve é um ativo. E como que ela pode transformar isso daí em algum tipo de, ou infoproduto, ou no caso tem agora aquelas plataformas de profissionais liberais, que a pessoa contrata alguém só para fazer um determinado serviço, que ela não tem habilidade ou não tem tempo para fazer. Então, eu vejo que, às vezes, falta as pessoas procurarem no YouTube, não lá o Porta dos Fundos, ou o ator X, ou a live e tal. Eu acho que a informação está ali. Se você não achou hoje, pesquisa amanhã de novo. Se você não achou amanhã, pesquisa novamente. Porque, hoje em dia, a internet ela tem a informação para você dar o primeiro passo. E aí aquela história, André, mas agora todo mundo vai fazer a mesma coisa. Não tem problema, porque qualquer setor hoje, tem centenas de empresas ou profissionais concorrentes. Como que um ou outro consegue se destacar? É porque ele vai encontrando no meio do caminho algum tipo de diferencial para poder fazer. E nesse caso, seja como colaborador, seja como um empresário, um empreendedor, a crise está aí. Esse é o fato. Esse é o fato. Não tem como mudar. E é só para talvez esclarecer um ponto, eu tenho 3 empresas. A GV8, graças a Deus, trabalho com marketing, então muita empresa foi atrás. Então a gente conseguiu não somente não demitir, como crescer, contratar. A outra empresa, que é a parte de educação no Vale, a gente parou esse ano, não vai ter atividade. A gente teve 2 missões em fevereiro e parou. Mas a gente está migrando para o online. A gente está aprendendo e reaprendendo. E a outra empresa que a gente tem há 2 anos, que é a Rede Prosperitar Presentes, que atua no setor de varejo, é um setor completamente diferente. A gente sentiu um impacto violento em março. Depois, em maio, em abril melhorou. Maio foi muito bom, junho foi extraordinário, você não tem noção. Só que a gente readaptou toda a empresa. Detalhe, a gente não vende online. Só que a gente utiliza muito a internet, especialmente Instagram e Facebook, da melhor forma possível, para criar diferencial. Mas sabe onde está o diferencial, Marta? Não está na rede social. Não está no dinheiro que você põe para impulsionar. Ele está no atendimento, ele está no suporte ao cliente, na velocidade que você responde a um cliente. Eu vejo um monte de empresário falando, mas não estou conseguindo vender pelo Instagram. Você vai ver lá, o cara faz 4 dias que não responde um pedido de orçamento. Perfeito. Então, eu acho que a oportunidade está aí. E eu vejo que muitas pessoas estão olhando para o problema, em vez de olhar o que ela pode fazer para contornar. É fácil? Não é fácil nem um pouco. Vai ser complicado de achar uma solução? Tenho certeza absoluta. E aí que entra a persistência, porque senão, não acho. E é tão importante o que você está falando, André. Eu vivi uma experiência agora, uns 15 dias atrás, eu fui comprar um equipamento para montar o estúdio, né? Porque agora minhas aulas também são todas online, né? Os meus atendimentos online.
E aí eu estive na loja e no primeiro momento eu escolhi, estava com pressa para variar, escolhi o equipamento e o equipamento veio quebrado, uma parte da peça do equipamento. Voltei lá, eles não ficaram muito confortáveis, deu uma que você quebrou, né? Ficou aquela situação desagradável. Que é uma coisa que o americano faz assim com primor, né? Você vai Total. na loja, total, a troca ali é uma facilidade, né? Aí, Exato. beleza. Saí da loja, voltei, consegui trocar. Quando eu olho um post deles no Instagram, com o equipamento que eu comprei, R$ 100 mais barato. Aí, o que eles fizeram? Eles me cobraram o equipamento maior, eles me cobraram o preço do equipamento maior pelo equipamento menor, que é o que eu adquiri. Aí eu liguei lá na hora, na loja, falei, olha, eu acabei de sair daí, blá, 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 não era uma promoção, né? Porque ele poderia alegar para mim, não, nós estamos dando um desconto agora. Não era uma promoção, foi um erro mesmo na cobrança. Aí voltei lá para ele me devolver os R$ 100. Nossa. Ou seja, aí a culpa é do Covid, né? A culpa é da quarentena. Exato. Isso nós brasileiros temos que entender, né? Nessas pequenas coisas, assim, o quanto a gente faz diferença nos nossos negócios, né? No nosso network, né? Exatamente. Então, o que você está trazendo... Mas eu te digo, Marta, eu acho que a crise de 2008, que embora não tenha sido aprofundadamente aqui no Brasil, foi lá fora, mas ficou muito claro que o que eu lia nos livros a respeito de realmente ter crise versus oportunidade, está ali na sua frente. A questão é que muita gente resolve ficar esperando uma solução, quando resolve ver alternativas. Eu acho que a diferença da pessoa que consegue, às vezes, talvez galgar ali 1 ou 2 passos à frente ou acima, é porque esse cara simplesmente resolveu fazer algo. Simplesmente ele resolveu. Tem uma frase do Jack Ma que fala mais ou menos isso, né? Tem pessoas menos qualificadas que você, com muito menos conhecimento, estudo que você, atingindo lugares que você não almeja ir. Simplesmente porque ele tem a atitude de fazer algo. E eu fico vendo essas coisas e falo, puxa vida, será que realmente está tão ruim assim? Ou a pessoa que está com aquela preguiça, ou está esperando acabar uma série na Netflix para poder fazer alguma coisa? Eu não sei. Não estou desmerecendo, não estou falando que não tem crise. Só estou dizendo que a gente tem que olhar de formas diferentes e ser mais... E eu acho que é tão importante a gente olhar para aquilo que está na nossa zona de controle, né? Está na minha zona de controle, fazer com que o meu atendimento pelo menos não tenha erro, né? Nessas pequenas coisas. Tá na minha e o erro zona pode de acontecer. Controle, buscar conhecimento, né? E o erro pode acontecer e vai acontecer, Marta. A questão é como que você lida com esse erro. Exato. E isso é muito curioso, porque eu vim... Porque assim, eu fiz o curso da Disney, lá em Orlando, na Flórida, que faz os bastidores da Disney, a excelência e atendimento Disney. É maravilhoso, um curso assim, extraordinário. Mas é aquela história, funciona na Disney, aqui no Brasil não funciona. E na Amazon, que eu tive contato muito grande nesses 5 anos, que eu compro muita coisa quando eu estou lá, você tem as missões, você não tem tempo para ficar aí pesquisando coisa. Então vou na Amazon, eu tenho um plano lá que em 2 dias chega no hotel. E já veio coisas quebradas, teve que trocar, e tipo, a agilidade é absurda. Quando nós montamos a Rede Prosperitar aqui, eu falei, olha, a gente tem que ter um atendimento diferenciado e mais. O cliente veio aqui com um produto que aconteceu uma avaria, alguma coisa, não pergunta. Se a gente tiver no estoque ainda, troca. Se não tiver, dá a opção para ele, se ele quer esperar, quer trocar, não pergunta. E teve situações que a gente viu que eram situações ali que falou, poxa, isso aqui pode ser sacanagem. Mas aquela história, a gente vai pautar pelo fato de que, não, a gente confia, acreditou. E isso aí foi gerando, mas tão pequenininho que a gente é aqui, mas isso foi gerando uma certa rede, um pequeno diferencial. Quando entrou a pandemia, quando entrou assim gravemente, a gente simplesmente dobrou o pessoal de atendimento lá, porque começou... Gente, a gente sempre investiu muito, a gente sempre foi muito agressivo na internet, investimento em ads. E, de repente, a gente tinha lá uma média X de contatos por dia, de repente, todo mundo em casa, e na primeira semana o pessoal fica curioso, né? Ah, e isso aqui, e o preço disso? Primeira coisa que a gente já não fazia, né? Que é aquela coisa de preço inbox. Eu não sei por que existe isso, né? O pessoal pergunta qual é o preço disso? Entra em contato inbox. Então, a gente já não tinha isso e a gente começou a perceber que a agilidade, acelerando, começou a converter em vendas. Porque ele não tinha tempo para ver em outro lugar. Que show. Então, a gente já passava com gatilhos mentais, a gente foi usando algumas técnicas. Agora, aquela questão. Ninguém previa a pandemia, ninguém previa que ia fechar dessa maneira, foi tudo muito rápido. Fator externo, isso eu não tenho controle. Mas quando fechou,
Eu vou me desesperar? Eu vou ficar, e agora o que vai acontecer? Vai acabar o mundo? Não, eu falei, tudo bem, o problema a gente já sabe qual é. Deixa ele ali. Se vai ter dinheiro para pagar a conta no final do mês, a gente vê depois. Vamos focar agora o que a gente pode fazer aqui. Isso aqui que a gente vai ter que dar um jeito. A solução está aqui. E tá todo mundo, acho que nesse momento, olhando aí para a janela, mas não está percebendo o que está acontecendo. E aí, o Fábio está dizendo aqui, ó, nesse momento, mesmo estando trabalhando, me senti motivado pelo momento, né? De ser ainda mais criativo. Muito bom, né? Aí Excelente. está falando aqui, como melhorar estando em tempos normais. Que interessante, né? Porque às vezes quando a vaquinha é empurrada, né, da historinha da vaquinha lá da montanha, né? A gente se vira. Mas como é que a gente se melhora, né, estando em tempos normais? Aí ele está falando que te acompanha, André, desde a live com o Marcelo da Paraíba. Poxa, legal, cara. Legal. Né? Marcelo Martins. Bem bacana, né? Joia. Mas eu acho que não tem tempo normal ou anormal, Marcos. O que é normal para você ou anormal para outros? Eu acho que existe muito mais a zona de conforto para alguns do que vida normal ou anormal, porque tudo é relativo. Um americano olha para a vida do brasileiro, é anormal para eles, porque tipo, eles produzem 4, 5 vezes mais do que nós. Enquanto a gente tem 24 horas, eles produzem 48, 72 horas por dia, enquanto a gente está aqui ralando. Então acho que não tem o normal ou anormal. Tem aquela questão, o que eu posso fazer melhor e mais rápido sempre? Aí é aquela história, ninguém é robô, todo mundo é ser humano. Se você não estiver a todo momento se autoprovocando, a coisa não vai. O que eu fiz? Isso aí eu acho que eu ouvi uma história da Magazine Luiza, lá da fundadora, da Luiza. E ela falava que ela, quando queria que o time atingisse a meta, a família era envolvida. No meu caso, tanto que em 2008, eu sou casado há 15 anos, desde lá de trás, a minha família está envolvida no projeto do negócio. O sonho é nosso. Então, o que acontece? A hora que um dá aquela... mas será que não está bom? Não, vou esperar um pouquinho agora. Não, a gente não chegou. Então, se a gente não tiver essa autoprovocação ou pessoas que estão à nossa volta provocando, a chance do normal virar normal ou do anormal virar normal está aí na sua frente. Até porque eu nem sei como vai ser o novo normal daqui para frente, né? Isso aí. Muito bom isso, André, né? Então, o que é normal, né? Depende. Às vezes é a zona de conforto que a gente se coloca que deixa a gente num período normal, né? E aí a gente mexe nas coisas que a gente está falando, né? O Luciano Araújo está comentando aqui, faça o melhor com o que você tem agora, né? Tá colocando o ponto de vista dele aqui. E André, tem uma outra pergunta que eu quero muito te fazer, né? Eu trabalho muito com liderança, né? O meu trabalho é muito voltado para liderança. Eu, inclusive, lancei um produto online agora, né? Com esse movimento todo. Era 95% do meu trabalho era presencial. E aí estou aprendendo agora 24 horas por dia, né? Porque preciso fazer esse movimento. E aí eu queria te pedir uma dica assim, específica para quem está liderando pessoas, né? No teu ponto de vista, né, os desafios do líder, porque, por exemplo, uma pessoa que está responsável ali por mais 15 outras, né, numa produção, numa área que foi muito atingida, né, pela crise, né, a gente sabe que tem áreas que foram mais e outras menos. Sim. Ou uma pessoa que está responsável por diversas pessoas e que estão home office, que já nos Estados Unidos é uma coisa mais comum do que é para nós, né? Sim. Dicas que você daria aí para os líderes, né, que estão nesse movimento agora todo, né? E é claro que você já deu várias que servem para eles também, né? Mas pensando nesses desafios de lidar com gente, né, nesse período, né? Então, e até essa pergunta, eu dividiria em duas situações. Primeiro, para o empresário líder, porque ele acaba sendo o líder do negócio, e muito empresário tem uma dificuldade muito grande. Eu sou de exatas, eu fiz ciência de computação. Eu sou analítico, eu tenho uma dificuldade muito grande em trabalhar com a equipe. Tanto que se eu não tivesse minha esposa como sócio, eu estava ferrado, porque enquanto eu alavancava, tinha uma pessoa lá dentro gerindo as pessoas, né, fazendo a coisa funcionar. E eu acho que na liderança, especialmente no Brasil, falta essa compreensão do que está acontecendo agora. Porque se antes funcionava um modelo de liderança presencial, do jeitinho que muitas empresas ali tinham, nesse momento a coisa simplesmente descentralizou. E aí como que você vai conseguir ter uma reunião, talvez, dependendo da reunião, você tem que ter um pouquinho mais ali de
definição, dependendo do tipo de reunião, você não aqui na internet você não consegue muitas vezes transmitir uma emoção, transmitir algo que a fala, talvez somente a fala acabe trazendo. Então eu acho que é um momento de readaptação. E eu percebo também que cada time tem uma velocidade diferente, tem uma absorção diferente, porque às vezes o líder se prepara para esse momento, está se preparando para esse novo momento de utilizar mais tecnologia, mas o time não compreendeu isso. Uhum. E aí é aquela história, você faz um Zoom aqui com 5, 10, 30 pessoas, às vezes uma reunião, e fica aquela coisa voada. Eu já vi reuniões, participei de alguns que o cara está assim, você está vendo que o cara está ali, às vezes está tendo mudo, porque ele não está entendendo o que está acontecendo direito. Então eu acho que vai um trabalho de reeducação para a compreensão de que o time vai estar no novo formato, pode ser que volte, talvez daqui 2, 3 meses, aí não sei como vai ser, mas as reuniões estão diferentes, a formação de liderança vai ser um pouco diferente, porque até para os empresários que acabavam vendo as pessoas para torná-las líderes em algum momento da empresa, como que vai ser agora no momento mais descentralizado, que as pessoas talvez não estejam tão próximas? Como que vai ser também o próprio líder se formando para poder crescer? Então, na minha opinião, eu não tenho uma resposta pronta. Eu acredito que é um momento de realinhamento, eu acho que muita coisa vai mudar, e nem tanto olhar lá fora, porque eu acho que o mercado lá fora, se a gente olhar e tentar copiar muito rápido, volta no que eu falei no início. Você não consegue ajustar e adaptar. E aí você pode gerar um conflito na empresa. Eu gerei um conflito na empresa há 8 anos atrás, 9 anos atrás, quando eu queria implementar as coisas aqui na velocidade minha, porque eu sou acelerado, aí eu vim dos Estados Unidos, que é mais acelerado ainda, e o meu time não estava. Presencialmente. Na mesma. Então imagina agora que é tudo online, virtual, que você vai ter que ajustar o time de todos, vai ter que ajustar a atenção das pessoas compreenderem as informações que estão sendo passadas. É o momento de bater cabeça. Mas aí entra a sabedoria, eu acho que a paciência de que esse é o momento de que todos vão ter que aprender, inclusive começando pela liderança. Inclusive começando por eles. André, e quem está nos ouvindo aqui, né, que tem interesse aí nos teus negócios, né, como é que a gente entra em contato com você? Que tipos de oportunidades a gente tem, né, junto com os teus negócios? Conta para nós aí um pouco disso, né? Não, perfeito. Resumindo, eu tenho 3 negócios, Grupo GV8, a gente trabalha com desenvolvimento de sites e lojas virtuais. Eu não atuo mais na operação diária da empresa. Sou sócio há 14 anos. A gente ajuda micro e pequenas empresas a se posicionar na internet ou, às vezes, tentar algum tipo de resultado. gv8.com.br ou pode me procurar no Instagram, no LinkedIn. Em Global, a gente atua com educação corporativa no Brasil, nos Estados Unidos e Israel. Os programas eram mais internacionais e, nesse momento, acredite, Marta, eu estou junto com você aprendendo e reaprendendo a trabalhar nos cursos online. A gente está fazendo algumas validações nesse momento para alguns programas que a gente está tentando adaptar. Então, não é porque já foi para o Vale que a gente já tinha a fórmula pronta. Não, a gente está aprendendo mesmo ali, errando e acertando. E, por fim, a Prosperitar, ela é mais regional, que atua no setor de varejo. Esses são os 3 negócios que eu atuo e se de alguma forma puder ajudar, à tua disposição. Maravilha. André, bom, a gente está encerrando aqui, né, o nosso tempo, a gente tem mais alguns minutos, mas quero super te agradecer, né, foi um grande aprendizado. Quero validar, né, a pessoa que você fala ser e é, né? Não, que é isso. Essa coerência é muito bacana, né? A oportunidade de ter te conhecido, ter te assistido e agora de ter trocado essa ideia contigo, esse bate-papo aqui e aprender tanto, né? Eu que agradeço. Aprendemos juntos. Super obrigada, né? Pela sua generosidade. Obrigada a todo mundo que esteve com a gente. O Flávio Lima de São Paulo está dizendo hello, my friend André, né? Salve, salve, irmão. Hello, hello. Mandando um hello aí para você. Né? Então, quero te agradecer, André, né? Agradecer a tua esposa e dizer também que eu estou à sua disposição e dizer, assim, que eu gostei demais da nossa conversa, né? E eu achei interessantíssimo quando você falou, quando você vai parar de ler a história dos outros e começar a contar a sua história, né? É isso aí. Então, super obrigada por essa frase aí, porque eu acho que ela cai nos nossos corações, assim, com excelente reflexão. E aí, queria te passar a palavra aí para você fazer suas considerações, né? Para a gente encerrar. Aproveito para agradecer mais uma vez a Marta, a todos que assistiram aqui também. E, Marta, eu sempre fui muito otimista, eu acredito muito no lado positivo das coisas.
Eu acho que todo mundo agora tem que começar a olhar de uma forma não positiva, utópica ou irreal. O que é real e a gente tem simplesmente que agir. O que você está fazendo hoje para mudar o seu futuro amanhã? Porque não é governo, entra governo, sai governo, não é a política, a saúde, não é isso que vai fazer o seu futuro. O seu futuro é o que você está fazendo hoje. Então, comece agora, porque você está perdendo tempo. Se você não está fazendo algo, eu tenho certeza que a pessoa que está trabalhando junto contigo está se esforçando mais, o empresário do lado está se esforçando mais, seu concorrente. Então, o que eu posso dizer é, não perca a esperança, foco, força e fé, porque esse momento vai passar, é uma fase, e daqui 2, 3 anos a gente vai falar assim, puxa vida, foi um sufoco, foi difícil, mas olha só, colhi alguns frutos aqui. Então, não desista. Isso aí, André. Muito obrigada mesmo, viu? Um abraço grande para você. Obrigado, abração, sucesso a todos. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Obrigada, tchau. pessoal. Boa noite a todos. Boa noite.